Capítulo 3 André, o apóstolo das pequenas coisas. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos dois que ouviram João e seguiram Jesus. Ele primeiro encontrou seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que é traduzido, o Cristo. E ele trouxe Jesus. João 1 versículos 40 a 42. André, irmão de Pedro, é o menos conhecido dos 4 discípulos do grupo principal. Embora fosse um dos membros desse quarteto dominante, ele geralmente permanecia em segundo plano. Não aparece incluído em vários dos eventos importantes em que Pedro, Tiago e João são vistos junto com Jesus, Mateus 17, versículo 1, Marcos 5, versículo 37, e capítulo 14, versículo 33. Em outras situações-chave, no entanto, ele é encontrado como parte do círculo interno. Compare Marcos 1, versículo 29, e capítulo 13, versículo 3. Não há dúvida de que André tinha um relacionamento particularmente próximo com Cristo, pois muitas vezes ele era o meio pelo qual outras pessoas eram pessoalmente apresentadas ao Mestre. André foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado, João 1 versículos 35 a 40. Como veremos mais adiante, foi ele quem apresentou Cristo a seu irmão Pedro, cuja personalidade era mais dominante que a dele, versículos 41 e 42. Sua ânsia de seguir a Cristo, combinada com seu zelo em apresentá-lo a outros, tipifica com precisão o caráter de André. Pedro e Andrés eram naturais da aldeia de Betsaída, João 1 versículo 44. Os arqueólogos ainda não estabeleceram exatamente onde Betsaída estava localizada, mas a partir de sua descrição no Novo Testamento, fica claro que ela estava localizada na parte norte da Galileia. Em algum momento, os irmãos se mudaram para a cidade maior de Cafarnaum, perto de sua cidade natal. Na verdade, Pedro e André dividiam uma casa em Cafarnaum, Marcos 1 versículo 29, e dirigiam um negócio de pesca de lá. Cafarnaum oferecia-lhes vantagens devido à sua localização, uma vez que se situava na margem norte do Mar da Galileia, onde a pesca era boa, e, além disso, era por onde passavam as principais rotas de comércio. É provável que Pedro e André fossem parceiros no trabalho de pesca com a outra equipe de irmãos pescadores de Cafarnaum, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Parece que todos os 4 compartilhavam interesses espirituais comuns antes mesmo de conhecerem a Cristo. Evidentemente, eles deixaram o trabalho de pesca por um tempo, foram para o deserto onde João Batista pregava e se tornaram discípulos de João. Foi lá que eles encontraram Cristo pela primeira vez. E quando eles voltaram para as redes, antes de Jesus chamá-los para serem seus discípulos em tempo integral, eles ficaram juntos. Portanto, é natural que esse pequeno grupo tenha formado uma unidade próxima entre os 12. De muitas maneiras, esses 4 pareciam inseparáveis. É óbvio que todos os 4 queriam ser líderes. Como grupo, eles exerciam um certo tipo de liderança coletiva sobre os outros discípulos. Já vimos que Pedro era sem dúvida o dominante no grupo e era o porta-voz natural dos 12, quer os outros gostassem ou não. Mas está claro que os 4 discípulos do círculo interno aspiravam ser líderes. Assim, de vez em quando, surgiam aquelas discussões embaraçosas sobre quem era o mais importante.
Essa ânsia de liderar, que causou tantos conflitos quando eles estavam juntos como um grupo, finalmente se tornou de grande valor quando a igreja primitiva teve que seguir caminhos separados como apóstolos. Jesus os estava preparando para serem líderes e, no final, todos eles desempenharam importantes funções de liderança na igreja. É por isso que as Escrituras os consideram o fundamento da igreja, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Efésios 2 versículo 20. Dos 4 do círculo interno, entretanto, Andrés era o menos notável. As Escrituras não nos dizem muito sobre ele. Você pode praticamente contar nos dedos o número de vezes que ele é especificamente mencionado nos Evangelhos. Na verdade, além dos lugares onde os 12 discípulos são mencionados, seu nome aparece apenas 9 vezes no Novo Testamento, e a maioria dessas referências são apenas menções passageiras. Sua vida se passa à sombra de seu irmão, muito mais conhecido do que ele. Muitos dos versículos que o mencionam acrescentaram que ele era irmão de Pedro, como se isso tornasse importante. Em tais situações, onde até certo ponto um irmão ofusca o outro, é comum encontrar ressentimento, forte rivalidade ou mesmo separação. Mas no caso de André não há evidência de que houvesse inveja pela supremacia de Pedro. Novamente, foi ele quem trouxe Pedro a Cristo. Ele o fez imediatamente e sem hesitação. Claro, Andrés devia estar muito ciente do domínio de seu irmão. Ele devia saber que, assim que Pedro se juntasse ao grupo de discípulos, ele assumiria a liderança e seria relegado para segundo plano. Mas de qualquer maneira, André levou seu irmão mais velho a Jesus. Esse fato por si só diz muito sobre seu caráter. Quase tudo o que as Escrituras nos dizem sobre André mostra que ele tinha um coração disposto para um ministério eficaz em segundo plano. Ele não procurou ser o foco das atenções. Ele parecia não ser afetado por aqueles que eram objetos da atenção do público. Em vez disso, ele parecia feliz em fazer o que podia com o chamado e os dons que Deus lhe dera, e deixar que os outros fizessem o mesmo. De todos os discípulos do círculo interno, ele parece o menos contencioso e o mais atencioso. Como já vimos, Pedro tendia a ser impetuoso, apressar-se tolamente e dizer a palavra errada na hora errada. Ele costumava ser falador, desajeitado, imprudente e impulsivo. James e John foram apelidados de filhos do trovão, por causa de sua tendência a serem imprudentes. Obviamente, eles também foram os que geraram muitos argumentos sobre quem era o maior. Mas no caso de Andrés não tem nada disso. Sempre que fala, o que é raro encontrar por escrito, ele sempre diz a coisa certa, não a errada. Sempre que ele age separado dos outros discípulos, ele sempre faz a coisa certa. Quando ele menciona seu nome, a escrita nunca diz nada negativo sobre as ações de Andrés. Houve, de fato, ocasiões em que, seguindo a liderança de Pedro ou agindo em conjunto com os outros discípulos, ele cometeu os mesmos erros que eles. Mas quando seu nome é mencionado expressamente, ou quando ele se eleva acima dos outros e age ou fala individualmente, a Escritura o elogia pelo que ele faz. Ele foi um líder eficaz, embora nunca tenha ocupado um lugar de notoriedade. Embora irmãos, Andrés e Pedro tinham estilos de liderança totalmente diferentes.
Mas assim como Pedro tinha as condições perfeitas para sua convocação, Andrés também as tinha para ele. Na verdade, André talvez seja um modelo melhor do que Pedro para muitos líderes da igreja, porque muitos que entram no ministério precisam trabalhar em relativa obscuridade, como ele, e não alcançam renome e proeminência, como Pedro. O nome André significa viril, e no seu caso parece uma descrição adequada. Claro, o tipo de rede de pesca que ele e os outros usavam exigia um alto grau de força física. Mas Andrés também tinha outras características masculinas. Ele era corajoso, determinado e atencioso. Nada nele é fraco ou covarde. Ele era movido pela paixão pela verdade e estava disposto a se submeter às formas mais extremas de privação e austeridade para alcançar seu objetivo. Lembre-se de que, quando ele e Jesus se conheceram, André já era um homem devoto que se juntou ao grupo de discípulos de João Batista, conhecido por sua aparência rude e estilo de vida austero. Ele estava vestido com pelo de camelo e tinha um cinto de couro em torno de seus lombos, e sua comida era gafanhotos e mel silvestre, Mateus 3 versículo 4. Ele viveu e ministrou no deserto, longe de todos os confortos da vida na cidade. Dificilmente alguém que não estivesse disposto a viver uma vida difícil poderia seguir João Batista como discípulo. O Evangelho de João descreve o primeiro encontro de André com Jesus. Isso aconteceu no deserto, onde João Batista pregava o arrependimento e batizava os convertidos. O apóstolo João registra o incidente como testemunha ocular, porque ele e André estavam juntos como discípulos de João Batista. O apóstolo João não é identificado pelo nome. Ele permanece anônimo em seu evangelho até o fim. Mas na forma como ele conta os detalhes desse encontro, até nos dando a hora do dia. Isso sugere que ele teve conhecimento em primeira mão do incidente. Obviamente, ele era o outro discípulo mencionado no relato. O encontro pessoal de André com Jesus aconteceu no dia seguinte ao batismo de Jesus, capítulo 1 versículos 29 a 34, André e João estavam ao lado de João Batista quando Jesus chegou e, ao vê-lo, João Batista disse: "Tenho aqui o Cordeiro de Deus", João 1 versículos 35 a 36. Imediatamente eles deixaram João e seguiram Jesus, versículo 37. Não pense que eles estavam sendo desleais ao seu mentor. O oposto. João Batista já havia negado expressamente que ele era o Messias, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar-lhe: "Quem és tu?" Ele confessou, e não negou, mas confessou: "Eu não sou o Cristo", João 1 versículos 19 e 20. Quando o povo o pressionou para explicar quem ele era, ele disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor", como disse o profeta Isaías, versículo 23. Então João já havia dito da forma mais clara e direta que só ele era o precursor do Messias. Ele veio para preparar o caminho e apontar as pessoas na direção certa. Na realidade, o cerne da mensagem de João Batista era a preparação para o Messias que ainda estava por vir. André e João devem ter sido apanhados na excitação da expectativa messiânica, esperando apenas o momento em que a pessoa certa fosse identificada. É por isso que, assim que ouviram João Batista identificar Cristo como o Cordeiro de Deus,
Os 2 discípulos imediatamente deixaram João para seguir Jesus. Ao fazer isso, eles tomaram a decisão certa. Sem dúvida, o próprio João Batista deve ter aprovado sua decisão. O relato bíblico continua, dizendo: E voltando-se Jesus, e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido é mestre, onde você está morando? Disse-lhes: Vinde e vede. Eles foram e viram onde ele estava hospedado, e ficaram com ele naquele dia. Versículos 38 e 39. Eram cerca de 4 horas da tarde, a hora 10ª, de acordo com o versículo 39, quando eles encontraram Jesus. Eles o seguiram até o lugar onde ele estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Como isso ocorreu perto de onde João Batista estava no deserto, provavelmente era uma casa alugada ou talvez apenas um quarto em uma hospedaria rústica. Mas esses 2 discípulos tiveram o privilégio de passar a tarde e a noite em comunhão privada com Jesus, e partiram convencidos de que haviam encontrado o verdadeiro Messias. Eles se conheceram e naquele mesmo dia começaram a receber ensinamentos de Jesus. Desta forma, André e João se tornaram os primeiros discípulos. Observe a primeira coisa que Andrés disse. Ele primeiro encontrou seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que se traduz, o Cristo. E trouxe-lhe Jesus, versículos 41 e 42. A notícia era boa demais para guardar para si mesmo, então ele foi e encontrou a pessoa que mais amava no mundo, a que mais queria conhecer Jesus, e a conduziu a Cristo. Como vimos no capítulo anterior, após o encontro inicial com Jesus, Pedro e André voltaram para Cafarnaum e continuaram seu trabalho de pesca. Mais tarde, talvez vários meses depois, Jesus veio a Galiléia para ministrar. Ele havia começado seu ministério em Jerusalém e arredores, onde purificou o templo e conquistou a hostilidade dos líderes religiosos. Mas então ele voltou para a Galiléia para pregar e curar, e finalmente chegou a Cafarnaum. Lá ele encontrou os 4 homens novamente enquanto eles pescavam. Mateus 4 registra esse encontro. Caminhando Jesus à beira do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e Andrés, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Partindo dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Versículos 18 a 22. Foi assim que eles deixaram a pesca para um discipulado mais permanente em tempo integral. Um relato paralelo desse evento é encontrado em Lucas 5, versículos 1 a 11. Mas na versão de Lucas o nome de Andrés não é mencionado. Sabemos que estava lá incluído porque o relato de Mateus deixa isso claro. Mas Andrés estava tão distante dos closes que Lucas nem menciona seu nome. Mais uma vez, ele era o tipo de pessoa que raramente figuraria com destaque. Ele permaneceu quase escondido. Sem dúvida ele fazia parte do grupo e devia ter seguido Jesus tão apaixonadamente quanto os outros, mas desempenhou um papel silencioso na escuridão.
Ele viveu toda a sua vida na sombra de Pedro e aparentemente aceitou esse papel. Foi isso que o tornou tão útil. Sua disposição de desempenhar um papel de apoio frequentemente permitia que ele entendesse coisas que os outros discípulos tinham dificuldade em entender. Assim, sempre que ele assume o protagonismo, o que se destaca é a sua capacidade sobrenatural de ver o grande valor nas pequenas e modestas coisas. Ele via o valor das pessoas como indivíduos. Ao lidar com pessoas, por exemplo, Andrés valorizava plenamente o valor de uma única alma. Ele é creditado por trazer indivíduos, não multidões, a Jesus. Quase todas as vezes que o vemos mencionado nos evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. Lembre-se de que sua primeira ação depois de descobrir Jesus foi ir buscar Pedro. Esse incidente marca o estilo de seu ministério. Na alimentação dos 5.000, por exemplo, foi ele quem trouxe a Jesus a criança que tinha pães e peixes. Todos os outros discípulos não sabiam como poderiam alimentar a multidão. Mas ele encontrou a criança, levou-a a Jesus e disse-lhe: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6 versículo 9. João 12 versículos 20 a 22 refere-se a alguns gregos que encontraram Filipe e pediram para ver Jesus. Provavelmente eram gentios que sabiam da reputação de Jesus e queriam conhecê-lo. João 12 versículo 21 diz que, estes, pois, foram ter com Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe foi e contou ao Andrés, então André e Filipe contaram a Jesus. É impressionante que esses homens se aproximassem de Felipe e que Felipe os levasse até Andrés e deixasse Andrés apresentá-los ao Mestre. Por que o próprio Felipe não os conduziu a Jesus? Talvez você fosse naturalmente tímido ou talvez não se sentisse confiante o suficiente sobre seu relacionamento com Cristo. Talvez ele não tivesse certeza de qual era o protocolo nesses casos. Ou é possível que Filipe não tivesse certeza de que Jesus queria vê-los. De qualquer forma, Filipe sabia que André poderia apresentar pessoas a Cristo. André não ficava confuso quando alguém queria ver Jesus. Apenas o trouxe. Ele entendeu que Jesus gostaria de encontrar qualquer um que quisesse encontrá-lo. Compare João 6 versículo 37. Era óbvio que André se sentia bem em levar as pessoas a Cristo, porque ele o fazia com frequência. Ele aparentemente conhecia Jesus muito bem e não estava inseguro em trazer outros a ele. Em João 1, ele trouxe Pedro a Cristo, o que o tornou o primeiro missionário para os seus. Agora ele traz alguns gregos para Cristo, tornando-o o primeiro missionário para estrangeiros. Uma coisa que observei em todos os meus anos de ministério é que os aspectos mais eficazes e importantes do evangelismo geralmente ocorrem em nível pessoal e individual. A maioria das pessoas não vê a Cristo como uma resposta imediata a um sermão ouvido em uma multidão de pessoas. Eles veem a Cristo por causa da influência de um indivíduo. A igreja que pastoreio tenta promover um ambiente evangelístico. E as pessoas veem a Cristo regularmente. Quase todos os domingos, em nossos cultos noturnos, batizamos vários novos crentes. Cada um dá um testemunho antes de ser batizado.
E na esmagadora maioria dos casos, eles dizem que vieram a Cristo principalmente por causa do testemunho de um colega de trabalho, vizinho, membro da família ou amigo. De vez em quando ouvimos alguém dizer que foi convertido em resposta direta a uma mensagem que ouviu na igreja ou a um sermão que ouviu no rádio. Mas mesmo nesses casos, geralmente é devido à influência de alguém que os encorajou a ouvir ou os trouxe à igreja. Não há dúvida de que a maneira mais eficaz de trazer as pessoas a Cristo é uma de cada vez, individualmente. Tanto Andrés quanto seu irmão Pedro tinham corações evangelísticos, mas seus métodos eram dramaticamente diferentes. Pedro pregou no Pentecostes, e 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Nada nas Escrituras indica que André pregou para uma multidão ou moveu um grande número de pessoas. Mas lembre-se de que foi ele quem trouxe Pedro a Cristo. Na providência soberana de Deus, o ato de fé de André em trazer seu próprio irmão a Cristo foi o único ato que levou à conversão do homem que pregaria um sermão tão poderoso no Pentecostes. Em última análise, todo o fruto do ministério de Pedro é também fruto da fidelidade de seu irmão em testemunhar individualmente. Deus muitas vezes trabalha dessa maneira. Poucos ouviram falar de Edward Kimball. Seu nome é uma nota de rodapé na crônica da história da igreja. No entanto, ele foi o professor da escola dominical que levou Dwight Lyman Moody a Cristo. Uma tarde ele foi à sapataria em Boston onde o jovem Moody, que tinha 19 anos, trabalhava, e no depósito da sapataria ele falou com ele sobre Cristo. Kimball era a antítese do destemido evangelista. Ele era um homem tímido e de fala mansa. Ele chegou à sapataria com medo, tremendo e inseguro de ter coragem suficiente para enfrentar aquele jovem com o evangelho. Moody era rude e inculto naquela época, mas a ideia de contar a ele sobre Cristo fez Kimball tremer de medo. Anos depois, Kimball relatou o incidente. Moody começou a frequentar a escola dominical. Era óbvio que Moody era totalmente ignorante sobre a Bíblia. Diz Kimball, decidi contar a Moody sobre Cristo e sobre sua alma. Fui à sapataria Houghton. Quando ele estava chegando, comecei a me perguntar se seria correto ir falar com ele durante o horário de trabalho. Achei que talvez minha missão confundisse o menino, que quando eu saísse os outros balconistas iriam perguntar quem eu era, e quando descobrissem poderiam começar a zombar dele e perguntar se eu estava tentando fazer um bom menino fora dele. Enquanto ponderava assim, passei pela loja. De repente, quando descobri que ele havia passado pela porta, decidi escancar a lá, seguir com o plano e acabar com isso de uma vez por todas. Kimball encontrou Moody trabalhando no depósito, embrulhando sapatos e colocando-os nas prateleiras. Ele disse que havia falado com palavras desajeitadas. Mais tarde, ele diria: não me lembro de nada do que disse a ele, apenas algo sobre Cristo e seu amor. Isso foi tudo. Ele reconheceu que foi uma tentativa, muito ruim. Mas o fato é que ali mesmo Moody entregou seu coração a Cristo. Deus usou Dwight Lyman Moody poderosamente tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Seu ministério teve um impacto enorme em ambos os lados do Atlântico, abrangendo a maior parte da segunda metade do século XIX. Dezenas de milhares testemunharam que vieram a Cristo por causa de seu ministério.
Entre os convertidos de Moody's estavam pessoas como Charles Thomas Studd, um dos grandes missionários pioneiros, e Wilbur Chapman, que também se tornou um notável evangelista. Moody mais tarde fundou o Moody Bible Institute, onde milhares de missionários, evangelistas e outros obreiros cristãos treinaram ao longo do século passado e saíram para o mundo. E tudo começou quando um homem foi fiel em apresentar outro indivíduo a Cristo. Esta é a maneira que Andrew geralmente ministrava, um a um. A maioria dos pastores adorava ter suas igrejas cheias de pessoas que pensavam em Andrew. Muitos cristãos pensam que, por não poderem falar na frente de grupos ou por não terem dons de liderança, não têm a responsabilidade de evangelizar. São poucos os que, como Andrés, entendem o valor de oferecer sua amizade a uma pessoa e levá-la a Cristo. Ele viu o valor de presentes insignificantes. Algumas pessoas veem o quadro geral com mais clareza apenas porque apreciam o valor das pequenas coisas. Andrés se enquadra nessa categoria. Isso fica claro no relato de João sobre a alimentação de 5.000. Jesus havia subido a uma montanha para ficar a sós com seus discípulos. Como sempre acontecia quando ele descansava de seu ministério público, a multidão barulhenta o encontrou. Isso aconteceu pouco antes da Páscoa, o feriado mais importante do calendário judaico. Isso significa que foi precisamente um ano antes de Jesus ser crucificado. De repente, uma grande multidão se aproximou. De alguma forma, eles descobriram onde Jesus estava. Aproximava-se a hora da refeição, e o pão seria o assunto da lição objetiva na mensagem que Jesus pregaria à multidão. Então ele deixou bem claro que queria alimentar toda aquela gente. Perguntou a Felipe onde podiam comprar pão. João acrescenta um comentário editorial para enfatizar o fato de que Jesus estava soberanamente no controle dessas circunstâncias, mas isso ele disse para experimentá-lo, porque ele sabia o que tinha de fazer. João 6 versículo 6. Filipe avaliou rapidamente a situação e determinou que eles tinham apenas 200 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador, de modo que 200 denários seriam aproximadamente o pagamento de 8 meses de trabalho. Era uma grande quantia, mas a multidão era tão grande que os 200 denários não davam para comprar comida para todos. A visão de Felipe estava ofuscada pelo tamanho da necessidade. Ele e os outros discípulos não sabiam o que poderia ser feito neste caso. Referindo-se a este mesmo incidente, Mateus diz que os discípulos disseram: "O lugar é deserto, e a hora é passada, despede a multidão, para que vão às aldeias e comprem mantimento." Mateus 14 versículo 15. Mas Jesus respondeu-lhes: "Não necessitais de ir, dai-lhes de comer." Verso 16. Os discípulos devem ter se sentido em um beco sem saída. A exigência de Jesus parecia irracional. E foi nesse momento que Andrés falou: "Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos." João 6 versículo 9. Claro, André sabia que 5 pães de cevada e 2 peixinhos não seriam suficientes para alimentar 5.000 pessoas, mas de maneira típica, ele trouxe o menino diante de Jesus de qualquer maneira. Jesus havia ordenado aos discípulos que alimentassem o povo, e André sabia que ele não teria dado tal ordem sem tornar possível para eles obedecê-la. Então Andrés fez o melhor que pôde.
Ele identificou uma possível fonte de alimento e certificou-se de que Jesus soubesse disso. Algo nele parecia entender que nada é insignificante nas mãos de Jesus. João continua a história. Então Jesus disse: faça o povo se reclinar. E havia muita grama naquele lugar, e eles reclinaram cerca de 5.000 homens em número. E Jesus tomou aqueles pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam reclinados, também dos peixes, quanto quisessem. E, quando se fartaram, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eles recolheram e encheram 12 cestos com pedaços, quais dos 5 pães de cevada sobraram para aqueles que comeram. Versículos 10 a 13. Que lição maravilhosa! O fato de algo tão pequeno ter sido usado para fazer tanto é um testemunho do poder de Cristo. Nada é realmente insignificante em suas mãos. Em Lucas 21, versículos 1 a 4, Nosso Senhor ensinou a mesma lição aos discípulos. Olhando para cima, viu os ricos colocando suas ofertas no tesouro. Ele também viu uma viúva muito pobre, que estava jogando 2 moedas lá. E ele disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos aqueles lançados para as ofertas de Deus do que sobra, mas ela, da sua pobreza, pôs todo o sustento que tinha. Em outras palavras, o pobre que dá tudo o que tem está dando muito mais do que o rico que dá uma grande soma de sua abundância. A capacidade de Deus de usar um dom não tem nada a ver com o tamanho desse dom. É a fidelidade do doador, não o tamanho do que é dado, que indica a medida correta da importância do presente. Isso é algo difícil para a mente humana entender. Mas, de alguma forma, André parecia saber instintivamente que não estava desperdiçando o tempo de Jesus trazendo uma quantia tão pequena. Não é a grandeza do dom que conta, mas a grandeza do Deus a quem é oferecido. Andrew preparou o cenário para o milagre. É claro que Jesus não precisava da merenda daquele menino para alimentar a multidão. Ele poderia ter criado comida do nada. Mas a maneira como ele alimentou os 5.000 ilustra a maneira como Deus sempre trabalha. Ele pega o que as pessoas lhe trazem sacrificialmente e que às vezes é tão insignificante e o multiplica para fazer coisas monumentais. Andrés viu o valor do serviço que não se destaca. Algumas pessoas não querem se juntar à banda se não tocarem bateria principal. Tiago e João tinham essa tendência, e Pedro também. Mas não André. Você nunca encontra seu nome intervindo em grandes discussões. Ele estava mais preocupado em trazer as pessoas a Jesus do que em acumular méritos ou aparecer no comando de algo. Ele não estava interessado em honra. Nunca o ouvimos dizer nada, a menos que tenha a ver com trazer alguém a Jesus. André é a imagem exata de todos aqueles que trabalham em silêncio, em lugares humildes, não servindo à vista, como quem quer agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6 versículo 6. Não era uma coluna impressionante como Pedro, Tiago e João. Era uma pedra humilde. Ele era uma daquelas pessoas especiais que estão prontas para aceitar o segundo lugar e ficar na posição de apoio. Ele não se importava em permanecer anônimo enquanto o trabalho era feito.
Esta é uma lição que muitos cristãos hoje fariam bem em aprender. As Escrituras advertem contra a busca de posições de destaque, admoestando aqueles que vão ensinar que devem enfrentar o mais alto padrão de julgamento. Meus irmãos, não vos torneis demasiados mestres, sabendo que havemos de receber maior condenação. Tiago 3, versículo 1. Jesus ensinou aos discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Marcos 9, versículo 35. É preciso uma pessoa muito especial para ser um líder com coração de servo. André foi. Tanto quanto sabemos, Andrew nunca pregou para multidões ou fundou qualquer igreja. Ele nunca escreveu uma epístola. Não é mencionado no livro de Atos ou em nenhuma das epístolas. Nas páginas da escrita, ele é mais uma silhueta do que um retrato. Na verdade, a Bíblia não registra o que aconteceu com André depois do Pentecostes. Seja qual for o papel que desempenhou na história da igreja primitiva, sempre esteve nos bastidores. A tradição diz que ele levou o evangelho ao norte. Eusébio, o antigo historiador da igreja, diz que chegou até a Sitia. É por isso que André é o santo padroeiro da Rússia. Ele também é o santo padroeiro da Escócia. Por fim, foi crucificado na Acaia, que fica no sul da Grécia, perto de Atenas. Um relato diz que ele levou a esposa de um governador provincial romano a Cristo, irritando seu marido. Ele queria que sua esposa renunciasse à sua devoção a Jesus Cristo, mas ela se recusou a fazê-lo. Então o governador mandou crucificar André. Por ordem do governador, e para prolongar seus sofrimentos, aqueles que o crucificaram o amarraram na cruz em vez de pregá-lo. A tradição diz que a cruz tinha a forma de um X. De acordo com a maioria dos relatos, ele ficou pendurado na cruz por 2 dias, período durante o qual exortou aqueles que passavam a se voltarem para Cristo para a salvação. Depois de uma vida inteira de ministério à sombra de seu irmão mais famoso e a serviço de seu Senhor, ele encontrou o destino deles, permanecendo fiel até o fim e ainda se esforçando para levar as pessoas a Cristo. Ele era um homem de pouca importância? Não, ele foi privilegiado. Ele foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele foi o primeiro a seguir a Cristo. Ele fazia parte do círculo interno e tinha acesso íntimo a Cristo. Seu nome será inscrito, junto com os nomes dos outros apóstolos, nos fundamentos da cidade eterna, a Nova Jerusalém. E o melhor de tudo, ele teve uma vida inteira de privilégios, fazendo o que mais amava: levar pessoas ao Senhor. Graças a Deus por pessoas como Andrés. São os indivíduos silenciosos, que trabalham fielmente mas no anonimato, dando presentes insignificantes e sacrificiais, que o Senhor usa para alcançar o maior. Eles não recebem muito reconhecimento, mas isso não importa para eles. Tudo o que eles querem é ouvir o Senhor dizer, muito bem. E o legado de Andrew é o exemplo que ele deixou para nos mostrar que, no ministério eficaz, muitas vezes são as pequenas coisas que contam, as pessoas, os dons insignificantes e os serviços sem ostentação. Deus se deleita em usar essas coisas porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e os fracos do mundo escolheram a Deus, para envergonhar os fortes, e Deus escolheu o que é vil do mundo e o desprezado, e o que não é, para desfazer o que é,
para que ninguém se glorie na sua presença. 1 Coríntios 1 versículos 27 a 29. Capítulo 4. Tiago, o apóstolo da paixão. O rei Herodes impôs as mãos sobre alguns membros da igreja para maltratá-los. E matou Tiago, irmão de João, à espada. Atos 12 versículos 1 e 2. Dos 3 discípulos do círculo íntimo de Jesus, Tiago é o menos familiar para nós. O relato bíblico é virtualmente desprovido de detalhes explícitos sobre sua vida e caráter. Nos evangelhos, ele nunca aparece como um único personagem, mas sempre é apresentado como um par com seu irmão mais novo e mais conhecido, João. A única vez que ele é mencionado sozinho é no livro dos Fatos, onde está registrado seu martírio. Esse relativo silêncio sobre Jacobo é irônico porque, do ponto de vista humano, ele parecia ser aquele que logicamente dominaria o grupo. Entre James e John, James era o mais velho. Esta é, sem dúvida, a razão pela qual seu nome sempre aparece primeiro quando os dois são mencionados juntos. E entre os dois grupos de irmãos, a família de Tiago e João parece ter sido muito mais proeminente do que a família de Pedro e André. Isso é visto pelo fato de que Tiago e João são frequentemente referidos simplesmente como os filhos de Zebedeu, Mateus capítulos 20 versículo 20, 26 versículo 37, e 27 versículo 56, Marcos 10 versículo 35, Lucas 5 versículo 10, João 21 versículo 2, sugerindo que Zebedeu era um homem de alguma importância. O prestígio de Zebedeu pode ter sido devido ao seu sucesso financeiro, à linhagem familiar ou a ambos. Ele era aparentemente um homem de posses. Sua empresa de pesca era grande o suficiente para empregar um bom número de trabalhadores, Marcos 1 versículo 20. Além disso, toda a família de Zebedeu tinha status suficiente, pois o apóstolo João era conhecido do sumo sacerdote. E é por isso que ele conseguiu que Pedro fosse admitido no pátio do sumo sacerdote na noite da prisão de Jesus. João 18 versículos 15 e 16. Há alguma evidência de escritos sobre a igreja primitiva de que Zebedeu era um levita e estava intimamente relacionado com a família do sumo sacerdote. Seja qual for o motivo da proeminência de Zebedeu, as escrituras deixam claro que ele era um homem importante e que a reputação de sua família se estendia desde a Galiléia até a família do sumo sacerdote em Jerusalém. Tiago, como o irmão mais velho de uma família tão proeminente, deve ter sentido que tinha todo o direito de se considerar o chefe dos apóstolos. Essa pode ter sido uma das principais razões pelas quais houve tantas disputas sobre qual deles seria o maior, Lucas 22 versículo 24. Mas Tiago nunca realmente ocupou o primeiro lugar entre os apóstolos, exceto que ele foi o primeiro a ser martirizado. Jacobo é uma figura muito mais importante do que podemos imaginar, pelo pouco que sabemos sobre ele. Em duas das listas dos apóstolos, seu nome aparece imediatamente após o de Pedro, Marcos 3 versículos 16 a 19, Atos 1 versículo 13. Essa é uma boa razão para acreditar que ele era um líder forte e provavelmente o segundo em influência apenas para Peter. Claro, Jacobo também figura com destaque no círculo interno de 3. Ele,
Pedro e João foram os únicos que Jesus permitiu que estivessem com ele quando ressuscitou a filha de Jairo dentre os mortos, Marcos 5, versículo 37. O mesmo grupo de 3 testemunhou a glória de Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17, versículo 1. Tiago estava entre os 4 discípulos que questionavam Jesus em particular no Monte das Oliveiras, Marcos 13, versículo 3. E também está incluído novamente com João e Pedro quando o Senhor exortou esses 3 a orar com ele em particular no Getsemane, Marcos 14, versículo 33. Assim, como membro do pequeno círculo interno, ele teve o privilégio de testemunhar o poder de Jesus ao ressuscitar alguém dentre os mortos, viu sua glória quando Jesus foi transfigurado, viu a soberania de Cristo na maneira como revelou o futuro no Monte das Oliveiras, e viu a agonia do Salvador no horto. Todos esses eventos devem ter fortalecido imensamente sua fé e o preparado para o sofrimento e o martírio que enfrentaria. Se há uma palavra-chave que se aplica à vida do apóstolo Tiago é paixão. Pelo pouco que sabemos dele, é óbvio que ele era um homem de tremendo fervor e intensidade. Na verdade, Jesus deu um apelido a Tiago e João. Ele os chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso define a personalidade de Jacobo em termos muito vividos. Ele era zeloso, estrondoso, apaixonado e fervoroso. Isso nos lembra do Antigo Testamento Jeú, que é conhecido por dirigir sua carruagem impetuosamente, 2 Reis 9 versículo 20, e que disse: Vem comigo, e você verá meu zelo por Jeová. Versículo 16, então aniquilou a casa de Acabe e purificou a terra da adoração de Baal. Mas a paixão de Jeú era descontrolada, e seu zelo pelo Senhor estava manchado de egoísmo, ambição humana e das maiores crueldades sangrentas. A Escritura diz: Mas Jeú cuidou de não andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração, nem se desviou dos pecados de Jeroboão, que tinha feito Israel pecar. 2 Reis 10 versículo 31. O zelo do apóstolo Tiago foi misturado com ambição semelhante e tendências sanguinarias, embora em doses muito mais brandas, e ele pode ter caído igualmente em um caminho de ruína quando Jesus o encontrou. Mas pela graça de Deus, ele foi transformado em um homem de Deus e se tornou um dos principais discípulos. Marcos, que registra que Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, inclui esse fato em sua lista dos 12, mencionando-o da mesma forma que aponta que Simão era chamado de Pedro, Marcos 3 versículo 17. Não sabemos quantas vezes Jesus chamou Tiago e João por seus apelidos, a menção que Marcos faz é a única que aparece em todo o escrito. Ao contrário do nome Pedro, com o qual obviamente parecia querer incutir-lhe coragem e moldar-lhe o caráter até ficar firme como uma rocha, Boanerges, parece ter sido dado aos filhos de Zebedeu para os repreender quando deixavam o seu fogo natural. Os ânimos estão à flor da pele, eles ficaram fora de controle. Talvez o Senhor tenha usado isso para efeito humorístico, repreendendo-os com amor. O pouco que sabemos sobre James ressalta o fato de que ele tinha um temperamento apaixonado. Enquanto André trazia silenciosamente as pessoas a Jesus, Tiago queria fazer descer fogo do céu para destruir cidades inteiras. Mesmo o fato de Tiago ter sido o primeiro a sofrer o martírio, e que esse martírio foi executado por ninguém menos que Herodes, sugere que Tiago não era um homem passivo e sutil,
mas sim que ele tinha um estilo que tornava as coisas incômodas, que o tornavam rapidamente criar inimigos até a morte. Na liderança espiritual, há um lugar de direito para pessoas com uma personalidade estrondosa. Elias tinha esse tipo de caráter. Elias pode ter sido um modelo para Tiago quando ele queria que o fogo descesse do céu. Neemias era igualmente apaixonado. Compare Neemias 13, capítulo 25. João Batista também tinha um temperamento explosivo. Aparentemente, Jacobo era feito da mesma fibra. Ele era franco, nervoso e impaciente com os vilões. Não há nada inerentemente errado com tal fervor e zelo. Lembre-se de que o próprio Jesus açoitou e purificou o templo. E quando ele o fez, seus discípulos se lembraram de que estava escrito: o zelo pela tua casa me consome. João 2 versículo 17, compare Salmo 69 versículo 9. Jacobo sabia muito bem o que era sentir-se consumido pelo zelo do Senhor. Muito do que ele viu Jesus fazer provavelmente contribuiu para seu zelo, como quando o Senhor repreendeu os líderes judeus, amaldiçoou as cidades de Corazim e Betsaída e confrontou e destruiu poderes demoníacos. O zelo é uma virtude quando é verdadeiramente zelo pela justiça. Mas às vezes o zelo é menos do que justo. Zelo sem conhecimento pode ser mortal. Compare Romanos 10 versículo 2. Zelo sem sabedoria é perigoso. O ciúme misturado com insensibilidade costuma ser cruel. Quando o ciúme se desintegra em paixão descontrolada, pode ser mortal. E às vezes James tendia a deixar esse ciúme prejudicial levar a melhor sobre ele. Dois incidentes em particular ilustram esse ponto. Um deles é o episódio em que Tiago queria que o fogo descesse do céu. A outra é quando James e John pediram à mãe que fizesse lobby para conseguir os melhores lugares para eles no reino. Vejamos estes dois casos. Fogo do céu. Lucas 9 versículos 51 a 56 nos dá o melhor vislumbre de por que Tiago e João eram conhecidos como os filhos do trovão. Jesus estava se preparando para passar por Samaria. Ele estava a caminho de Jerusalém para a Páscoa final, que ele sabia que culminaria em sua morte, sepultamento e ressurreição. Lucas diz: quando se cumpriu o tempo para ele ser recebido, ele decidiu ir a Jerusalém. E ele enviou mensageiros adiante dele, que foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para fazer os preparativos para ele. Mas eles não o receberam, porque sua aparência era como se ele estivesse indo para Jerusalém. Versículos 51 a 53. É um fato significativo que Jesus decidiu passar por Samaria. Embora a rota mais curta da Galiléia a Jerusalém fosse por Samaria, a maioria dos judeus que faziam a viagem entre os dois pontos deliberadamente tomavam uma estrada que exigia que viajassem muitos quilômetros extras pelo árido deserto da Pérsia e cruzassem 2 vezes o rio Jordão, apenas para evitar passar por Samaria. Os samaritanos eram a raça mista descendente de israelitas do Reino do Norte. Quando Israel foi conquistado pelos assírios, os mais influentes e proeminentes de suas tribos foram levados ao cativeiro, e a terra foi repovoada com pagãos e estrangeiros leais ao rei da Assíria, segundo o livro de Reis 17 versículos 24 a 34. Os restantes israelitas pobres se misturaram, casando-se com aqueles pagãos. Desde o início,
os pagãos intrusos não prosperaram porque não temeram ao Senhor. Então o rei da Assíria mandou de volta um dos sacerdotes que ele havia levado cativo para ensinar o povo a temer o Senhor. 2 Reis 17 versículo 28. O resultado foi uma religião que misturava elementos de verdade e paganismo. Eles temeram ao Senhor e honraram seus deuses, de acordo com o costume das nações das quais haviam sido tirados. Versículo 33. Em outras palavras, eles continuaram dizendo que adoravam a Jeová como Deus, e aparentemente aceitavam o Pentateuco como escritura, mas fundaram seu próprio sacerdócio, construíram seu próprio templo e criaram um sistema de sacrifício de sua própria autoria. Em suma, eles criaram uma nova religião baseada em grande parte nas tradições pagãs. A religião dos samaritanos é um exemplo clássico do que acontece quando a autoridade das Escrituras é submetida à tradição humana. O local original do templo dos samaritanos era no Monte Gerizim, em Samaria. Esse templo foi construído na época de Alexandre, o Grande, mas foi destruído cerca de 125 anos antes do nascimento de Cristo. No entanto, Gerizim ainda era considerado sagrado pelos samaritanos, que estavam convencidos de que esta montanha era o único lugar onde Deus poderia ser adorado adequadamente. É por isso que a mulher samaritana em João 4 versículo 20 disse a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e você diz que Jerusalém é o lugar de adoração. Obviamente, este foi um dos pontos importantes em disputa entre os judeus e os samaritanos. Até hoje, um pequeno grupo de descendentes de samaritanos continua a adorar no Monte Gerizim. Muitos dos descendentes originais dos israelitas que mais tarde retornaram do cativeiro para Samaria também foram produto de casamentos mistos com pagãos, o que era perfeitamente aceitável de acordo com a cultura samaritana. É claro que os judeus consideravam os samaritanos uma raça mestiça e sua religião uma miscigenação religiosa. É por isso que, no tempo de Jesus, eles se esforçam tanto para evitar passar por Samaria. Toda a região era considerada impura. Mas, neste caso, o rosto de Jesus estava voltado para Jerusalém e, como havia feito antes, João 4 versículo 4, ele escolheu a rota mais direta através de Samaria. Ao longo do caminho, ele e seus seguidores precisariam de lugares para comer e passar a noite. Como o grupo que viajava com Jesus era bastante grande, ele enviou mensageiros à frente para providenciar hospedagem. Porque era óbvio que Jesus estava indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, e porque os samaritanos acreditavam que todas essas festas e cerimônias deveriam ser celebradas no Monte Gerizim, eles não quiseram fornecer hospedagem para os mensageiros de Jesus. Os samaritanos não apenas odiavam os judeus, mas também odiavam a adoração que acontecia em Jerusalém. Portanto, os planos de Jesus não os interessavam em nada. Ele representava tudo o que os judeus desprezavam, então eles recusaram categoricamente o pedido. O problema não era que eles não tivessem um lugar para colocá-los, era que eles simplesmente não queriam. Eles foram deliberadamente hostis. Se Jesus tentasse passar por sua cidade a caminho de Jerusalém, eles tentariam colocar todos os obstáculos em seu caminho. Eles odiavam os judeus e seu sistema de adoração tanto quanto os judeus os odiavam e seu sistema de adoração. No que dizia respeito aos samaritanos, era justo pagar em espécie.
Claro, Jesus nunca lhes mostrou nada além de boa vontade. Ele curou um leproso samaritano e elogiou aquele homem por sua expressão de agradecimento, Lucas 17 versículo 16. Ele havia aceitado água de uma mulher samaritana e em troca havia dado a ela a água da vida, João 4 versículos 7 a 29. Ele havia ficado 2 dias na cidade daquela mulher, evangelizando seus vizinhos, João 4 versículos 39 a 43. Ele havia feito de um samaritano um herói em uma de suas parábolas mais conhecidas, Lucas 10, versículos 30 a 37. Mais tarde, ele enviaria seus discípulos para pregar o Evangelho em Samaria, Atos 1 versículo 5. Ele sempre demonstrou sua total bondade e boa vontade para com eles. Mas agora, eles o estavam tratando com hostilidade deliberada. Tiago e João, os filhos do trovão, ficaram imediatamente cheios de raiva apaixonada. E não demoraram muito para encontrar um remédio para a situação. Eles disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu, como Elias, e os consuma? Lucas 9 versículo 54. A referência a Elias era cheia de significado. O incidente a que Tiago e João se referiam ocorreu nesta mesma região. Eles conheciam o Antigo Testamento, então conheciam sua referência histórica a Samaria. Aqui vemos o profundo ódio que os judeus sentiam por Samaria. É um fato histórico que o nome Samaria foi associado à idolatria e apostasia muito antes da conquista assíria. Originalmente, Samaria era o nome de uma das cidades mais importantes do Reino do Norte. Durante o reinado de Acabe, nos dias de Elias, Samaria havia se tornado o centro da adoração de Baal. Primeiro livro de Reis 16 versículo 32. Aqui, também, Acabe construiu seu famoso palácio de marfim. Primeiro livro dos Reis 22, versículo 39, compare Amós 3, versículos 12 a 15. O palácio de Ahabe tornou-se a residência permanente dos reis posteriores do Reino do Norte. Na verdade, esse foi o palácio onde o rei Acasias caiu por uma janela gradeada, ferindo-se gravemente, segundo o livro de Reis 1 versículo 2. Uma treliça de tiras cruzadas de madeira foi usada para decorar uma abertura de janela. Era uma espécie de substituto frágil para um parapeito colocado ao redor do perímetro do telhado. Aparentemente, Ahazias se impôs descuidadamente sobre aquela grade e, quando ela cedeu, caiu do andar superior para o inferior do palácio. Acasias era filho e sucessor de Acabe. Sua mãe, Jezebel, ainda estava viva durante seu reinado e continuou a exercer sua influência malévola através do trono de seu filho. Quando ocorreu o acidente de Acasias, seus ferimentos eram aparentemente graves e ele queria saber o que o destino reservava para ele. Então ele despachou mensageiros, dizendo-lhes: Ide e consultai Baal-zebub, o deus de Ecrom, se devo me curar desta minha doença. Versículo 2. Consultar adivinhos era estritamente proibido pela lei de Moisés, Deuteronômio 18 versículos 10 a 12. Buscar profecias de pessimistas associados a Baal-zebub era ainda pior. Baal-zebub era uma divindade filisteia. Seu nome significa Senhor das Moscas.
A terra dos filisteus estava cheia de moscas e os filisteus acreditavam que o Senhor das moscas vivia em sua terra, então fizeram desse deus voador uma de suas principais divindades. Eles tinham alguns oráculos famosos que afirmavam ser capazes de prever o futuro. Eles geralmente ofereciam profecias lisonjeiras com previsões tão ambíguas que raramente falhavam, mas esses oráculos eram famosos em todo o Israel. Eles eram a rede de amigos psíquicos da época de Elias. Mas Baal-zebub foi a divindade mais horrível já inventada. Ele deveria governar as moscas, aqueles insetos hediondos que se alimentam de podridão e sujeira, e espalham doenças e larvas de vermes. Era uma imagem perfeita para esse tipo de Deus. Quem poderia pensar em adorar uma divindade cujo reino era todo mau e impuro? Esse Deus era tão repugnante para os judeus que eles alteraram ligeiramente seu nome de Baal-zebub para Beelzebub, que significa Deus do esterco. Este ser detestável resume tudo o que é impuro e ímpio, tudo o que se opõe ao verdadeiro Deus. É por isso que, na época de Jesus, o nome Beelzebu era usado como referência a Satanás, Lucas 11 versículo 15. Este era o Deus de quem Acasias esperava conhecer seu futuro. O Senhor enviou Elias para interceptar os mensageiros. A Escritura diz que, o anjo do Senhor falou a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te, e sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, não há Deus em Israel, para que vás consultar Baal-zebub Deus de Ecrom. Segundo livro de Reis 1 versículo 3. O anjo também deu uma mensagem solene a Elias para o rei ferido, portanto assim diz o Senhor, não te levantarás da cama em que estás deitado, mas certamente morrerás. Versículo 4. Elias fez o que lhe foi dito e enviou a profecia a Acasias por meio dos mensageiros do rei. Os mensageiros ainda não sabiam quem era Elias. Quando entregaram a mensagem ao rei, eles simplesmente entregaram a profecia que lhes havia sido confiada por um homem que encontraram. Versículo 6. Acasias perguntou, como era o homem que você encontrou, e ele falou tais palavras para você. Versículo 7. Eles responderam, um homem que usava cilícios e cingia os lombos com um cinto de couro. Versículo 8. Acasias soube imediatamente quem era, é Elias Tishbite. Versículo 8. Durante anos, Elias tinha sido o justo castigo de Acabe e Jezabel pelo que Acasias era bem conhecido. Naturalmente, Acasias o odiava e provavelmente decidiu matá-lo. É por isso que ele enviou um capitão de 50 com seus 50 homens para enfrentá-lo. Versículo 9. O fato de Acasias ter enviado tantos soldados prova que suas intenções não eram pacíficas. Provavelmente suas ordens eram para prendê-lo e trazê-lo à sua presença para assistir à sua execução e se alegrar com isso. Então o capitão subiu para onde ele estava, e eis que estava assentado no cume do monte. Versículo 9. Elias não estava nem um pouco preocupado com o tamanho do regimento que viera buscá-lo. Ele não estava se escondendo ou fugindo deles, ele estava simplesmente sentado pacificamente no topo da colina, onde sem dúvida seria encontrado. O capitão disse-lhe, homem de Deus, o rei mandou-te descer. Versículo 9. A resposta de Elias foi direta: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma com os teus 50.
E desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Versículo 10. A expressão do hebraico sugere que toda a companhia foi consumida, reduzida a cinzas em um instante. Isso aparentemente ocorreu na presença de testemunhas, que trouxeram a notícia ao rei. Mas Acasias era um homem teimoso e tolo. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50, e falou-lhe e disse: Homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. E Elias lhe respondeu e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma com os teus 50. E desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Versículos 11 e 12. Incrivelmente, para Acasias ainda não era o suficiente, então ele enviou outra companhia de 50 homens. Mas o capitão desse terceiro grupo era um homem sábio. Ele veio a Elias humildemente e implorou pela vida de seus homens. Desta vez, o anjo do Senhor disse a Elias para ir com os soldados e confrontar Acasias pessoalmente. Então Elias foi com eles e entregou pessoalmente a mensagem de morte ao rei. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias havia falado, versículos 13 a 17. Tudo isso acontecera na própria região por onde Jesus se propunha passar em sua viagem a Jerusalém. Os discípulos estavam bem familiarizados com a história do tremendo triunfo de Elias. Foi um dos episódios clássicos do Antigo Testamento que eles se lembrariam só de viajar por aqueles lugares. Então, quando Tiago e João sugeriram que fogo descesse do céu como uma resposta apropriada à falta de hospitalidade dos samaritanos, eles provavelmente pensaram que tinham um bom precedente para fazer isso. Afinal, Elias não havia sido condenado por suas ações. Pelo contrário, naquela época e nessas circunstâncias, foi a resposta apropriada do profeta. Mas, no caso de Tiago e João, não foi a resposta adequada. Em primeiro lugar, seus motivos eram ruins. Há um tom de arrogância em seu pedido: Senhor, queres que mandemos fogo do céu, como Elias fez, e os consumamos? Claro, eles não tinham o poder de fazer cair fogo do céu. Cristo era o único do grupo que tinha tal poder. Se essa fosse a resposta apropriada, ele mesmo o teria feito. João e Tiago estavam corajosamente sugerindo que Jesus lhes desse o poder de fazer descer fogo do céu. O próprio Cristo foi desafiado muitas vezes por seus adversários a produzir tais milagres cósmicos, e ele sempre recusou. Compare Mateus 12, versículo 39. Tiago e João estavam, na verdade, pedindo a ele que os capacitasse a fazer o que sabiam que ele não faria. Além disso, a missão de Jesus era muito diferente da de Elias. Ele veio para salvar, não para destruir. Por isso, respondeu aos irmãos Boanerges com uma contundente repreensão: Não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9 versículos 55 e 56. Depois de todo aquele tempo com Jesus, como eles poderiam não reconhecer o espírito de tudo o que ele lhes havia ensinado? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19 versículo 10. Ele estava em uma missão de resgate, não em um julgamento. Embora tivesse todo o direito de exigir a adoração absoluta, ele disse:
o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20 versículo 28. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3 versículo 17. O próprio Jesus havia dito: Eu, a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não fique nas trevas. Quem ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12 versículos 46 e 47. Claro, está chegando a hora em que Jesus julgará o mundo. A Escritura diz: quando o Senhor Jesus aparecer do céu com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, para dar retribuição aos que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão a pena de perdição eterna, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Segunda carta aos Tessalonicenses 1 versículos 7 a 9. Mas este não era o momento nem o lugar para tais coisas acontecerem. Como escreveu Salomão: tudo tem o seu tempo, e tudo o que se deseja debaixo do céu tem o seu tempo, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3 versículos 1 a 8. Por um momento, Tiago e João esqueceram que hoje é o dia da salvação. Segunda carta aos Coríntios 6 versículo 2. Talvez, porém, haja um toque de nobreza em sua indignação contra os samaritanos. Seu zelo em defender a honra de Jesus é, sem dúvida, uma grande virtude. É muito melhor ficar zangado com uma raiva justa do que sentar-se passivamente e suportar insultos contra Cristo. É por isso que, em certa medida, é admirável a indignação deles ao verem Jesus deliberadamente desprezado, mesmo quando sua reação era tingida de arrogância e o remédio proposto para o problema era totalmente deslocado. Observe que em nenhum momento Jesus condenou o que Elias havia feito. Ele também não estava defendendo uma forma totalmente pacifista de lidar com todos os conflitos. O que Elias fez, ele o fez para a glória de Deus e com a aprovação expressa de Deus. Aquele fogo do céu foi uma manifestação pública da ira de Deus, não de Elias, e foi um julgamento severo, mas merecido, contra um regime definitivamente mau que havia sido instalado no trono de Israel por gerações. Tal maldade extrema provocou medidas externas de julgamento. É claro que essa destruição instantânea seria apropriada toda vez que alguém pecasse, se fosse assim que Deus escolhesse lidar conosco. Mas, felizmente, não é assim. Suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145 versículo 9. Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e verdade. Êxodo 34, versículo 6. Ele não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33 versículo 11. O exemplo de Jesus ensinou a Tiago que a benevolência e a misericórdia são virtudes a serem cultivadas, tanto, e às vezes mais quanto a justa indignação e o zelo apaixonado. Observe o que aconteceu. Em vez de pedir fogo do céu, eles foram para outra aldeia. Lucas 9 versículo 56. Eles simplesmente procuraram e encontraram hospedagem em outro lugar.
Foi um pouco inconveniente, talvez, mas muito melhor e mais apropriado nas circunstâncias do que o remédio proposto por Tiago e João para a inhospitalidade dos samaritanos. Alguns anos depois disso, quando a igreja primitiva começou a crescer e a mensagem do Evangelho se espalhou além da Judéia, Filipe, o diácono, desceu à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo, Atos 8, versículo 5. E algo maravilhoso aconteceu. E o povo, unânime, ouvia atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois espíritos imundos saíam de muitos que os possuíam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, de modo que houve grande alegria naquela cidade. Versículos 6 e 8. Sem dúvida, muitos daqueles que foram salvos sob a pregação de Filipe eram algumas das mesmas pessoas a quem Jesus perdoou quando Tiago quis cremar. E podemos ter certeza de que o próprio Tiago terá se regozijado muito com a salvação de todos aqueles que outrora desonraram tão flagrantemente a Jesus. Tronos no céu. Mateus 20, versículos 20 a 24, nos dá outro vislumbre do caráter de Tiago. Aqui descobrimos que James não era apenas fervoroso, apaixonado, ciumento e insensível, ele também era ambicioso e confiante demais. E, neste caso, ele e seu irmão João se empenharam em uma tentativa sorrateira de ganhar uma posição de destaque sobre os outros apóstolos. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus filhos, prostrando-se diante dele e pedindo algo. Ele disse a ela: "O que você quer?" Ela disse-lhe: "Ordena a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Então, respondendo Jesus, disse: "Não sabeis o que pedis. Você pode beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com o qual eu sou batizado?" E eles disseram a ele: "Nós podemos." El lhe dijo: "A la verdad, de mi vaso bebereis, y com el bautismo com que eu soy bautizado, sereis bautizados, pero el sentaros a mi derecha de a mi esquerda, no esmildar-lo, sino a aqueles para que eles está preparado por meu Pai." Quando os 10 ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Marcos também registra esse incidente, mas não menciona que Tiago e João buscaram a intercessão de sua mãe. Embora Mateus diga que é ela quem faz o pedido a Jesus, uma comparação com o relato de Marcos parece indicar que foram seus filhos que o pediram. Porque comparando Mateus 27 versículo 56 com Marcos 16 versículo 1, descobrimos que a mãe de Tiago e João se chamava Salomé. Ela era uma das muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia, servindo-o. Mateus 27 versículo 55, sugerindo que eles forneceram apoio financeiro e provavelmente ajudaram a preparar a comida. Compare Lucas 8 versículos 1 a 3. Devido à riqueza financeira da família, Salomé poderia talvez estar acompanhando seus filhos por um período mais longo, viajando com o grupo que seguia Jesus por toda parte e ajudando nas necessidades logísticas, práticas e financeiras. Sem dúvida, a ideia do surpreendente pedido de Salomé ficou incubada na mente de Tiago e João por causa da promessa que Jesus faz em Mateus 19 versículo 28, "Em verdade vos digo, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós, que me seguistes,
também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Imediatamente depois, Jesus cumpriu essa promessa lembrando-lhes que, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Versículo 30. Mas foi a promessa dos tronos que chamou a atenção de Tiago e João. Então eles decidiram pedir à mãe que solicitasse os tronos mais proeminentes para eles. Eles já pertenciam ao círculo interno de 3. Eles foram discípulos por tanto tempo quanto qualquer outra pessoa. Eles provavelmente pensaram que havia motivos suficientes para merecer essa honra, então por que não pedir? De sua parte, Salomé evidentemente era uma participante voluntária. Sem dúvida, ela encorajou a ambição em seus filhos, o que pode ajudar a explicar de onde vieram algumas de suas atitudes. A resposta sutil de Jesus lembrou-lhes que o sofrimento é o prelúdio da glória. Você pode beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Embora ele lhes tivesse explicado inúmeras vezes que seria crucificado, eles evidentemente não entenderam a que tipo de batismo ele se referia. Eles também não tinham qualquer noção real do que estava se mexendo no copo que ele estava pedindo para beber. Então, em sua autoconfiança tola e ambiciosa, eles garantiram a ele: nós podemos. Eles reivindicavam honra e posição, por isso ainda estavam ansiosos para ouvir que Jesus havia prometido a eles aqueles tronos privilegiados. Mas ele não fez essa promessa a eles. Em vez disso, ele assegurou-lhes que beberiam de seu cálice e seriam batizados com o mesmo batismo que ele estava prestes a experimentar. Na época, eles não haviam apreciado o que estavam fazendo como voluntários. Mas os tronos principais, disse-lhes Jesus, não eram necessariamente parte do acordo. O sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar, mas para aqueles para quem meu Pai o preparou. Mateus 20 versículo 23. Finalmente, sua ambição causou problemas entre os apóstolos, porque os outros 10 souberam disso e ficaram chateados. E começaram a discutir quem merecia os tronos mais privilegiados. A questão de quem merecia os melhores tronos tornou-se um debate tão grande entre eles que o levaram à mesa onde comeram a última ceia. Lucas 22 versículo 24. James queria uma coroa de glória, Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Ele queria poder e Jesus lhe deu a função de servir. Ele queria um lugar de destaque e Jesus deu a ele um túmulo de mártir. Ele queria governar e Jesus lhe deu uma espada, não para empunhar, mas para ser o instrumento de sua própria execução. 14 anos depois disso, James seria o primeiro dos 12 a ser morto por sua fé. Uma xícara de sofrimento. O final da história de Tiago de uma perspectiva terrena está registrado em Atos dos Apóstolos 12 versículos 1 a 3. Naquele tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para maltratá-los. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E, vendo que isso agradara aos judeus, passou a prender também a Pedro. Lembre-se de que este é o único lugar nas Escrituras onde Tiago é mencionado sozinho, mesmo separado de seu irmão. Não há mais detalhes sobre o martírio de Jacobo. A Escritura diz que Herodes foi quem o matou e que o instrumento de execução foi uma espada, o que sugere que ele foi decapitado. Este Herodes não é Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e levou Jesus a julgamento.
Este era seu sobrinho e sucessor, Herodes Agripa I. Não sabemos por que esse Herodes era tão hostil à igreja. É claro que todos sabiam que seu tio havia participado da conspiração para matar Cristo, então a pregação da cruz deve ter sido uma fonte de vergonha para a dinastia herodiana. Compare Atos dos Apóstolos 4 versículo 27. Além disso, está claro que Herodes queria tirar proveito das tensões entre a igreja e os líderes religiosos judeus para obter vantagem política. Começou com uma campanha de assédio contra os cristãos até chegar ao assassinato. Quando ele viu o quanto isso agradava aos líderes judeus, ele fixou os olhos em Pedro. Pedro escapou milagrosamente e logo depois o próprio Herodes morreu sob o julgamento de Deus. A Escritura diz que depois que Pedro escapou, Herodes mandou matar os guardas da prisão e foi para Cesareia. Atos dos Apóstolos 12 versículo 19. Enquanto estava lá, ele aceitou o tipo de adoração que pertence somente a Deus. E o povo aclamava gritando: voz de Deus, e não de homem. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e expirou comido de vermes. Versículos 22 e 23. Assim, a ameaça contra a igreja, patrocinada por Herodes com sua campanha de assédio e morte, chegou ao fim. Mas é notável que Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Tiago é o único apóstolo cuja morte foi registrada por escrito. Claramente, Jacobo ainda era um homem apaixonado. Sua paixão, agora sob o controle do Espírito Santo, foi tão decisiva na divulgação da verdade que provocou a ira de Herodes. Obviamente, James estava onde ele sempre esperava estar, e onde Cristo treinou para estar na linha de frente enquanto o Evangelho avançava e a igreja crescia. Aquele filho do trovão havia sido treinado por Cristo, capacitado pelo Espírito Santo e moldado por todos os meios para se tornar um homem cujo zelo e ambição eram instrumentos úteis nas mãos de Deus para a expansão do reino. Ele ainda era corajoso, zeloso e comprometido com a verdade, e aparentemente havia aprendido a usar essas qualidades para o serviço do Senhor, e não para seu próprio engrandecimento. E agora seu poder era tão grande que quando Herodes decidiu que era hora de parar o avanço da igreja, Tiago foi o primeiro homem que teve que morrer. Foi assim que ele bebeu o cálice que Jesus lhe dissera que ele beberia. Sua vida foi curta, mas sua influência continua até hoje. A história registra que o testemunho de Jacobo frutificou até o momento de sua execução. Eusébio, o historiador da igreja primitiva, registra um relato da morte de Tiago que vem de Clemente de Alexandria. Clemente diz que aquele que levou Tiago ao tribunal, quando o viu prestando seu testemunho, ficou comovido e confessou que ele também estava cristão. Portanto, ambos eram cristãos e foram reunidos, e no caminho pediu a Jacobo que o perdoasse. E Jacobo, depois de pensar um pouco, disse-lhe: a paz esteja contigo, e deu-lhe um beijo. E ambos foram decapitados ao mesmo tempo. Assim, no final de sua vida, Tiago demonstrou que havia aprendido a ser mais parecido com André, trazendo pessoas a Cristo em vez de querer executar o julgamento. Jacobo é o epítome do líder apaixonado e zeloso da linha de frente, dinâmico, forte e ambicioso. Finalmente, suas paixões foram temperadas pela sensibilidade e graça. Em algum momento de sua vida,
Ele aprendeu a controlar sua raiva, refrear sua língua, redirecionar seu zelo, eliminar sua sede de vingança e esquecer completamente sua ambição egoísta. E o Senhor o usou para fazer um trabalho maravilhoso na igreja primitiva. Às vezes, essas lições são difíceis de aprender para um homem com as paixões de James. Mas se eu tivesse que escolher, por um lado, entre um homem de entusiasmo ardente e apaixonado com potencial para o fracasso e, por outro lado, um transigente frio, escolheria o homem com paixão. Tal zelo sempre deve ser verificado e temperado com amor. Mas se for submetido ao controle do Espírito Santo e misturado com paciência e disposição para suportar o sofrimento, tal zelo é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. A vida de Jacobo oferece uma prova clara disso. Caro amigo ouvinte, em nome da equipe, o Poliglota Cristão, damos as boas-vindas e estamos contentes que você goste deste canal criado e projetado para você, onde você pode ouvir as adaptações dos melhores títulos cristãos em seu idioma. Livros escritos por autores renomados no meio cristão, e inspirados na Palavra de Deus. Incentivamos você a se juntar a nós e aproveitar esta nova série de audiolivros intitulada 12 Homens Comuns, escrita pelo pastor John MacArthur, autor deste e de outros títulos famosos. John MacArthur nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 19 de junho de 1939, é um pastor e autor americano, conhecido por seu programa de rádio de ensino cristão distribuído internacionalmente, Grace to You. Ele é pastor e professor da Grace Community Church em Sun Valley, Califórnia, desde 9 de fevereiro de 1969 e atualmente também é o presidente do Masters College em Newhall, Califórnia, e do Teachers Seminary em Los Angeles. Ao contrário da crença popular, não precisamos ser perfeitos para fazer a obra de Deus. John MacArthur examina os 12 homens que Cristo escolheu como seus discípulos e nos ajuda a descobrir como podemos transformar nossas próprias imperfeições em ferramentas úteis para impactar os outros. Sem ir mais longe, as fraquezas dos 12 discípulos são preservadas para sempre através das páginas do Novo Testamento. Jesus escolheu pessoas comuns, como pescadores, cobradores de impostos, políticos fanáticos, e transformou suas fraquezas em pontos fortes, produzindo grandeza a partir da total inutilidade. MacArthur descreve os princípios do treinamento cuidadoso dos primeiros 12 discípulos, para discípulos modernos como você. Na próxima semana, convidamos você a nos acompanhar com novos capítulos desta série intitulada 12 Homens Comuns. E se você gostou deste vídeo e do canal, encorajamos você a nos apoiar a crescer dando likes e se inscrevendo para que possamos continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Até a próxima semana. Deus te abençoe.